Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando aí aquela parte do vídeo, né? Então, como vocês viram, eu aproveitei, né, que estava dando 10 minutinhos de gravação para já dar uma parada e tentar resolver o problema da câmera, né, que estava dando problema aí na plataforma aí do Meet, do Teams. E aí eu troquei para o Meet do Google, que aparentemente aí parece que fica mais estável aí a gravação, tá? Falando aí sobre aquela parte, né, o que a gente tinha finalizado até a outra parte inicial da aula. Então a gente apertou o Start, né, do Power do computador. Em seguida ele carrega o Post. Nessa parte do Post é onde que carrega então as informações básicas dos periféricos que estão interligados naquele computador. Então a gente testa esses periféricos, vê se eles estão funcionando e aí a gente faz aquele teste. Olha, os periféricos principais para o carregamento do meu sistema operacional está funcionando, está ok? Quer dizer, o processador está ligado certinho, a placa-mãe está de 100%, o pente de memória está ligado, o HD ou o SSD está ligado nele? Sim, aí beleza. Então a gente vai para BIOS e começa a inicializar a BIOS. Na parte de inicialização da BIOS é onde que a gente especifica para a máquina, né, para o computador, como ele tem que se comportar depois que ele começa aquele tipo de carregamento. Então é onde que a gente fala, olha, já que todos os periféricos, todos os componentes estão funcionando certinho, então eu quero que você carregue o sistema operacional através, sei lá, do pendrive, ou de um HD, ou de um SSD, e assim por diante, né? Então é nessa parte da BIOS que a gente consegue fazer, por exemplo, essas configurações do computador. Então a gente consegue falar, olha, eu quero que você carregue pelo HD principal, eu quero que você carregue pelo HD secundário, eu quero que você carregue pelo SSD, ou estou formatando a máquina, eu quero que você carregue pelo pendrive. Então é através dessa parte aqui que a gente faz esse tipo de configuração, além de outras, tá? E aí, como a gente falou, né, a gente vai então para a inicialização do hardware, né? Então aí sim a gente começa a ligar os componentes que estão ligados dentro do nosso computador. Lendo aqui rapidinho, a BIOS então inicia os dispositivos de hardware, como o disco rígido ou SSD, a partir dos quais o sistema operacional será carregado. E aí eu coloquei uma imagem, né, de um HD e de um SSD, porque pode ser uma coisa que nem todo mundo tenha visto, nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento. Então eu queria dar umas aspas na nossa explicação agora, para poder falar um pouco sobre a diferença do HD e do SSD, né? O que vem a ser esses componentes que estão aí ligados e o que ele tem a ver com o sistema operacional do computador, né? Basicamente, o nosso computador ele tem dois tipos de memória que a gente chama, né? Então a gente tem a memória volátil e a memória estática. O que vem a ser essas duas? A memória volátil é aquela memória que ela simplesmente some ou é apagada, vamos dizer assim, quando o computador ele é desligado. Então um tipo de memória volátil que a gente tem é, por exemplo, os pentes de memória do nosso computador, né? Quantas vezes a gente não está fazendo algum trabalho de escola ou pesquisando alguma informação, né, ou mesmo assistindo algum vídeo, alguma coisa assim, e a energia acabou ou alguém chutou a tomada, bem, alguma coisa aconteceu que interrompeu a energia elétrica do nada naquele computador. Isso daí fez com que quando a gente ligasse o computador, tudo que a gente estava fazendo naquele momento tivesse sido perdido. Esse tipo de memória, esse tipo de informação é o que a gente chama de memória então volátil, que é uma memória que só existe enquanto tem energia elétrica no computador. Os HDs e SSDs que estão ligados no computador, eles já são outro tipo de memória, que é a memória estática. A memória estática que vem do computador, então, é aquele tipo de informação que, independente de ter energia elétrica ou não, né, naquele computador, aquela informação ela é armazenada por um grande período de tempo. Então essa é a principal vantagem e necessidade dentro dos HDs e dos SSDs. Imagina se toda vez que a gente desligasse o computador, a gente tivesse que religar e recarregar o sistema operacional toda vez. Ia ser coisa de louco, né? Maluquice. Então, para isso que foi inventado os HDs e SSDs, que são as nossas memórias
estáticas, então elas ficam armazenadas independente de ter energia ou não dentro do computador. Bem, como vocês podem ver, primeiro, diferenciação física. O HD, se a gente for fazer uma comparação com o SSD, ele é muito maior, né, mais grosso do que o SSD. Isso tem a ver pela arquitetura que ele foi criado. O HD ele foi imaginado como se fosse uma evolução do vinil, né? Eu sei que às vezes não é uma coisa que faz muito parte da realidade de vocês, mas o disco de vinil, né, ainda armazena, né, músicas, né, e voz, né, informação de uma certa forma assim auditiva. E aí, como ele funciona? Ele começa a armazenar essas informações dentro do disco, lá no vinil, como se fosse uma linha que vai se seguindo de forma ininterrupta até chegar no final do disco, né, na parte exterior, aí, extrema do disco. Então ele vai tendo umas ranhuras, e essas ranhuras que vai aí, vamos dizer assim, representando o som que está armazenado, né? E nesse disco, né, como vocês podem ver, ele não usa um disco, ele usa mais de um, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 4 discos magnéticos. Esses discos, eles armazenam as informações não através de ranhuras na sua superfície, como o vinil. Até porque a gente precisa ficar lendo essas informações, apagando e sobrescrevendo essas informações. Então, se fosse que nem o disco de vinil, a gente teria um problema muito sério. Então, por isso que a gente utiliza de forma magnética. Tá? Tem uma outra funcionalidade no porquê a gente utiliza eles de forma magnética, que depois eu vou estar falando aí para vocês. Mas basicamente esses discos têm essa parte metálica, e a gente usa aqui o braço como a cabeça de leitura e gravação, que fica bem na pontinha aqui desse braço do HD. E através disso a gente consegue então ler as informações que estão sendo armazenadas aqui. Então, dentro do HD a gente armazena as informações por trilhas e por sessões. Então, através disso a gente consegue ler uma determinada informação. Imagina um filme bem grande que está sendo armazenado no nosso HD, né? Se a gente já tem vários espaços de informações alocados dentro dele, então a nossa informação daquele filme, ele pode começar dentro de uma parte do nosso HD, né, de uma trilha, de uma sessão, só que aí depois a gente já tem uma outra informação que foi gravada antecessoramente, né, e aí acaba, vamos dizer assim, dando alguns pulos. Deixa eu ver um exemplo aqui para tentar explicar isso. Vamos ver aqui. É como se eu tivesse, imagina assim, ó, eu acabei de ligar o computador. Já sei. Acabei de ligar o computador. Então, vou abrir aqui o Excel, que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido isso daí que eu tô falando para vocês. Carregando o Excel. Então, você imagina que o meu computador ele está vazio, né? Eu não tenho mais nada ligado nele. Então, ele está aqui, ó, né? Como se isso daqui fosse as memórias do HD. Então, eu tenho aqui as minhas trilhas e as minhas sessões que estão sendo armazenadas dentro dele. Imagina como se fosse daqui uma sequência de toda a informação que a gente tem armazenada lá. Tá? Então acho que agora vai fazer um pouco mais de sentido aí para vocês. E aí o nosso computador ele está formatado, tá certinho, bonitinho, redondinho, não tem nada gravado nele. E aí a gente vai e começa a carregar o sistema operacional. Então a gente vem aqui e pum, coloca aí dentro do nosso HD uma parte aí que é o nosso sistema operacional. Aí beleza, depois disso a gente começa a carregar programas dele. Então a gente faz aqui, por exemplo, vou colocar em colorações diferentes para fazer um pouco mais. Então eu fui e instalei um programa dentro dele, por exemplo, os drivers que são necessários para rodar. Depois disso, eu instalei, por exemplo, o navegador. Então eu tenho outro pedaço aqui. Aí depois eu fui e instalei o antivírus. Aí eu tenho outra parte aqui. E aí eu fui e instalei um jogo, né? Fui lá e coloquei aí um jogo. E aí, beleza. Só que aí o que acontece? Essa parte aqui acabou, né? E meu jogo ainda não está finalizado. Então eu preciso pegar mais uma nova trilha e começar a armazenar o resto das informações do jogo.
E aí vocês vão começar a perceber que essas informações, né, elas são de uma certa forma continuada, só que elas são separadas então por trilhas e sessões. Aí terminei meu jogo, eu vou lá e vou instalar, por exemplo, sei lá, um codec de vídeo. Então eu tenho aqui dois codec de vídeo. E aí depois eu quero instalar um outro jogo. Aí eu venho aqui e instalo mais um jogo. Só que agora eu tenho bastante espaço, então eu consigo aí usar bastante. E aí vai indo, né? A gente vai utilizando o nosso computador e vai instalando aí as coisas. Vamos imaginar que eu não uso mais esse codec de vídeo. Então eu venho aqui e apago esse codec aqui de vídeo, né? Então, olha lá, tá vendo? O espaço agora ele começa a estar desocupado. E eu quero instalar, como a gente sabe, né, o LOLzinho lindo e maravilhoso de vocês. E aí o que acontece? Esse espaço aqui já está ocupado, esse já está ocupado, aqui é o final, eu venho para cá, beleza, eu tenho esse espaço aqui então. Aí eu venho e uso aqui para instalar o LOL. Só que o LOL não ocupa só isso, então eu preciso de pegar mais um espaço aqui e aí ainda vou precisar de um pouco mais de espaço aqui, que é por causa que os noob vai perder e vai ficar xingando aí bastante. Então repara, ó, o LOL que está nessa coloração laranja, roxa, ele começou a ser instalado aqui, depois continuou aqui e foi aqui numa nova trilha, tá vendo? Então é isso daí que a gente fala da compactação do nosso HD, né? As nossas informações, elas são compactadas e elas podem estar fragmentadas dentro do nosso HD, tanto do HD quanto do SSD. E assim, a gente trabalha dessa seguinte forma, utilizando as trilhas e as sessões para continuar gravando as informações dentro do nosso computador, né? Acho que agora ficou um pouco mais nítido essa diferença. Bem, continuando aqui, qual é a principal diferença deles? Os dois gravam por trilhas e sessões. A diferença é que o HD ele trabalha com trilhas e sessões num disco magnético, enquanto o SSD ele tem uma parte principal onde que a gente armazena os índices das informações, e cada um desses chips aqui ele vai utilizando para armazenar as informações de uma forma mais contínua e como se fosse uma trilha, uma seção muito maior do que a gente tem aqui nessa espiral do nosso HD, né? Então, o que acontece? Dentro do SSD, a quantidade de trilhas que a gente tem para armazenar as nossas informações são muito menores do que dentro do nosso HD, até porque a tecnologia, né, gerada no HD foi bem inferior à do SSD. Outra principal diferença é que, como a gente está vendo, o HD, para a gente ler informação, esse disco ele tem que ficar girando, né? Ele não para de girar. Então, o que acontece? Pode ser que uma vez a gente está pegando a informação, lembra daquele exemplo? Aqui no comecinho, e aí depois tem toda essa parte azul para depois continuar a ler a informação do resto aqui do nosso jogo. Então ele tem que ficar lendo toda uma parte ou ignorando uma boa parte da leitura até chegar numa nova parte que é o necessário para a gente aqui no HD. No SSD ele fala, olha, se porventura, né, acabou aqui e começou num outro, ele armazena aqui no índice falando, olha, essa informação que você quer, ela tá nessa parte aqui inicial e nessa parte aqui final. Então, ela consegue achar muito mais rápido a informação do que, por exemplo, aqui que eu teria que ler toda a informação, né, percorrer todo o caminho até chegar nos fragmentos daquela informação que são necessários para mim. Então essa é uma das principais diferenças. Resumindo, né, o HD ele acaba se tornando uma tecnologia mais obsoleta e de leitura e gravação de dados muito menos precisa e muito menos rápida do que o SSD nos oferece atualmente. Tá? Então, um exemplo é que se você tem um computador com as mesmas configurações de hardware, só que mudando que um deles tem um HD e o outro tem um SSD, esse computador, para carregar o sistema operacional pelo HD, ele vai gastar em torno aí, vamos chutar, 10 segundos. Enquanto se ele estiver usando um SSD, ele vai demorar 2 segundos.
Então a diferença de 10 segundos para 2 segundos é muito grande. Por isso que se vocês tiverem um computador um pouco mais antigo, eu aconselho que vocês, né, para não ficar gastando muito dinheiro com hardware e tentar melhorar o desempenho do computador de vocês, uma boa opção, né, para não gastar tanto dinheiro é isso. Substitui o HD dele por um SSD, se for HD, né? Substitui o HD por um SSD, que às vezes vai ajudar muito mais do que se você for tentar trocar a pente de memória, aumentar aí o processador e assim por diante. Tá? Eu acabei me estendendo um pouco mais aí nessa aula, nesse pedacinho da aula, já passou dos 15 minutos, então vou fazer uma parada aqui, né, para a gente dar essa absorvida no HD e no SSD, e também serve para, caso vocês tenham se perdido, dar uma revisada aí nessa parte do assunto, e aí na próxima parte, que é a final, aí eu já começo a falar para vocês sobre o bootloader. Tudo bem, gente? Então, até daqui a pouco.